Você percebeu que a conta de energia está mais barata? Com a bandeira verde, a conta de luz fica sem cobrança extra. A produção de energia está em situação mais favorável, é o que aponta a ANEEL. Desde janeiro de 2015, as contas passaram a ter uma cobrança extra chamada de bandeira vermelha. Isso aconteceu para compensar gastos mais altos para gerar energia com a crise hídrica. Mas nos últimos meses, essa bandeira foi mudando de cor. Até janeiro deste ano, a bandeira era vermelha e a taxa extra era de R$ 4,50 para cada 100 kWh consumidos. Daí, em fevereiro, passou para a bandeira rosa e a taxa caiu para R$ 3,00 pela mesma quantia de energia. Em março, a bandeira mudou para a amarela e a taxa caiu para R$ 1,50. E em abril entrou em vigor a bandeira verde e a taxa extra deixou de ser cobrada. A ANEEL disse que com as chuvas do início do ano, os reservatórios das hidrelétricas se recuperaram. A redução da oferta e a entrada de novas usinas em operação também contribuíram para manter a bandeira verde. A Organização Mundial da Saúde alerta para a relação entre os casos de microcefalia e o Zika vírus. A entidade afirmou que trata-se de uma emergência sanitária mundial por conta da ameaça da doença. A declaração representa o maior nível de alerta da OMS. A Organização Mundial de Saúde rejeitou o pedido dos cientistas de mudarem ou adiarem os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro devido ao Zika vírus. Foram mais de 100 cientistas de renome de 15 países que fizeram a solicitação à OMS, mas a instituição afirmou que não há motivos para isso, porque a competição não alteraria de forma significativa a propagação do vírus. Porta-vozes da OMS disseram que a instituição vai continuar monitorando a situação e atualizando as recomendações. A OMS também ressaltou que está fazendo recomendações ao governo brasileiro e ao Comitê Olímpico sobre formas de reduzir o risco de atletas e turistas de contraírem o vírus durante os Jogos. O conselho da OMS é que as mulheres grávidas não viajem para áreas com transmissão do Zika vírus, incluindo o Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A instituição também orienta que casais que vivam em locais com o surto do vírus adiem os planos ou a gravidez por pelo menos 6 meses. Isso porque novos estudos realizados pela entidade e cientistas apontam que o vírus tem um período maior de permanência no sêmen, além do que se previa. A sugestão anterior da OMS era de uma espera de apenas 3 meses. O condutor das motos, conhecidas como cinquentinha, também vai precisar de carteira de habilitação. E pouca gente até agora deu entrada no processo para conseguir o tal documento. Agora é lei. Para quem pilota a cinquentinha, aquela moto que possui um motor até 50 cilindradas, a Justiça Federal exige que o condutor possua carteira de habilitação na categoria A ou então um ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotores. Quem descumprir cometerá infração gravíssima, passível de multa de R$ 574,62 e apreensão do veículo. No entanto, nem todos os estados começarão a aplicar multas. Após reunião da Associação Nacional dos Detrans em Brasília e Alagoas, dará mais tempo para os condutores se adequarem e não irão fiscalizar a infração nos próximos 180 dias. Detrans de 9 estados disseram ainda que não emitiram as autorizações porque não há autoescolas que ofereçam um curso ou pela falta de procura. O dono de uma autoescola em Pindamonhangaba, Sérgio Santos, nos dá mais informações. A ACC ela é uma espécie de CNH, por ela ser só uma autorização de condução de ciclomotor. Esse veículo, especialmente, ele tem que ter até 50 km e até 50 cilindradas. De toda maneira, o Código de Trânsito brasileiro, ele prevê, lá no seu artigo 54, 55, se eu não me engano, que esses condutores, mesmo sem habilitação, que agora serão obrigados a tê-las, deverão pilotar com capacete, com viseira ou óculos de proteção, com as 2 mãos ao volante, ao guidão, e com roupa apropriada. Então, essa ACC, a portaria 101 do Detran,
ela previu que as autoescolas que já estão credenciadas têm o prazo de 180 dias, essa portaria é de fevereiro, 26 de fevereiro deste ano, então eu suponho que até 25 de julho a gente terá que ter esse veículo na autoescola. O aposentado Adilson Costa já pilotava uma moto 50 cilindradas e trocou por uma mais nova. Eu não tenho habilitação. Então, como agora eu vou lá arrumar ela, documentação dela, da minha segunda motinha que eu tenho, que eu comprei, vou lá arrumar a documentação dela, vou tirar a carta, vou ver como a carta para me dar segurança na rua também, né? Essa cinquentinha, abaixo de 50 cilindradas, motor a combustão, o que vai acontecer? Vai ser exigido a fazer a autoescola para tirar um documento chamado Autorização de Condução de Ciclomotores, conhecido também como ACC. Esse documento vai permitir o usuário trafegar nas vias públicas. Já a bicicleta elétrica até 350 watts, essas ainda não existe mais legislação, porque ela anda até 35 km por hora. Já as bicicletas acima de 350 watts, ela anda mais de 35 km por hora. Essa também haverá necessidade de fazer uma autorização de condução de ciclomotores. E Sérgio orienta aos clientes. Pensem bem, o custo é muito parecido e você se limita a dirigir a pilotar apenas um veículo pequeno, de 50 até 50 cilindradas. Vamos à entrevista do dia com o jornalista José Carlos Cataldi. A pergunta que mais se faz hoje em dia é se aumentaram os casos de violência contra a mulher ou se efetivamente a mulher se encorajou um tanto mais a se defender e a reclamar dos abusos que são praticados contra ela. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Dr. Avelino Alves Barbosa Júnior. Ele é professor, é mestre, é da Universidade de Taubaté e faz parte do grupo que está tentando reverter esse processo. É o grupo de atendimento às vítimas de violência sexual. Satisfação em tê-lo conosco. Toda minha. Muito obrigado pelo convite. Professor Avelino, é importantíssimo esse papel da universidade, ocupar espaços, estar disponível à cidadania, à população. Eu queria que o senhor nos falasse sobre esse grupo da Universidade de Taubaté. Surgiu em decorrência de quê? No ano de 2004, apareceu uma vítima no hospital universitário, hoje chamado de Hospital Universitário de Taubaté, com um traumatismo craniano porque foi vítima de violência sexual, de um estupro. E, na época, a doutora Valéria, médica, ela foi procurar ajuda na faculdade de Direito como socorrer, porque era uma vítima que estava no UTI, não tinha família e não tinha como auxiliar, ia além dos elementos médicos. E aí montamos um grupo para ajudar a doutora Valéria. Então aí foi eu, professor Avelino da Faculdade de Direito, mais a professora Cláudia da Faculdade de Enfermagem, mais a psicóloga Márcia do Hospital Universitário. Nós quatro montamos no ano de 2004 esse grupo e começamos a acompanhar as vítimas que aparecem no hospital desse trágico crime, que é um crime hediondo, bárbaro, e isso nós estamos acompanhando há 12 anos. Não faz 12 anos que nós estamos com essa pesquisa dentro da universidade. Nossa pesquisa é dentro do hospital universitário e vinculado à Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Agora, é só a questão da violência sexual ou cuida-se também de outros tipos de violência contra a mulher? A partir do momento que o povo começou a conhecer o nosso trabalho, não tinha como separar, que a maior parte das violências sexuais ocorre dentro dos lares. Então é difícil distinguir como acontece com o marido que vai abusar da própria mulher, alegando o dever de casamento, mas esquecendo o direito de viver em família. E assim como tios, avós biológicos abusando dos próprios netos e sobrinhos dentro das próprias casas. Então a gente automaticamente atende às violências domésticas e familiares. A gente tem acompanhado o noticiário e percebido que há realmente um aumento de casos de violência em Taubaté, a ponto da vereadora Poliana Gama ter requerido ao Tribunal de Justiça
a criação de um juizado específico, né? Para as questões de violência. De fato, há necessidade disso, professor? Há uma necessidade muito grande. Por quê? Como o nosso grupo já está há 12 anos dentro de um hospital, atendendo toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, nós atendemos pessoas de Ubatuba, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Campo do Jordão e vamos até Bananal. A região todinha nós atendemos. E o que fazemos? Começamos a coletar dados científicos e verificamos que o aumento existe. Como esse aumento apareceu agora? Ele já existia, mas não era transparente. Agora as pessoas estão indo aos hospitais e estão falando quem foi o agressor. Antes iriam para a delegacia, mas a própria família abafava o caso, porque havia um problema sério entre os familiares. Agora não. Agora as pessoas estão mais encorajadas em falar quem foi. E o que é que nós observamos? Um aumento gritante de vítimas sexuais menores de 12 anos de idade. É isso que nos chamou a atenção. Não só o aumento das vítimas em quantidade, mas vítimas que nós não tínhamos recebido de 2 anos para trás. Então, esses últimos 2 anos, nós recebemos vítimas 6 meses de idade, 4 anos de idade, 8 anos de idade, vítimas de violência sexual dentro dos lares, criminosos que são pais biológicos, avós biológicos e padrastos. Isso é uma realidade, infelizmente. E é uma situação bastante difícil, né? Porque chega na hora na delegacia, vem aquela história do eu desisto de fazer a ocorrência, mas me parece que agora a lei modificou essa história, não tem como voltar atrás da... Vou conversar isso com o professor daqui a pouco, no segmento da nossa entrevista. Uma breve pausa e no próximo bloco você vai ver. Obesidade, um dos principais fatores no desenvolvimento de diabetes. Em 2 minutos. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. Bem-vindo ao Repórter Setorial. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.